Bom dia, pessoal. Desejo boas-vindas a este último episódio da nossa primeira temporada do nosso podcast de caráter inovador com a Rádio Cidade Caeté. E essa inovação sempre em parceria com as Mãos Tagarelas. As Mãos Tagarelas, para quem ainda não sabe, é uma EdTech voltada às inovações tecnológicas para tornar o universo das pessoas, tanto surdas quanto ouvintes, mais acessível e inclusivo. Esse é o objetivo. Esse podcast recebe o nome de Tagarela Cast e será apresentado por mim, Marcos Souza, na forma de um bate-papo aqui bem legal com o professor Aizamak, que é professor de Libras do Instituto Federal Baiano do campus Itapetinga. E por esta razão, nós vamos lá para mais um bate-papo deste último episódio, 10º, do podcast. Professor Aizamak, seja bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria de iniciar esse episódio de hoje querendo saber, no contexto profissional, quais são os seus medos, as assombrações, os desafios e as alegrias, né, que o Aizamak tem obtido durante esse percurso aí profissional. Fala aí um pouco para nós, Aizamak, sobre isso. Bom, Marcos, primeiramente bom dia, né? Vamos aí avançar, né, nos estudos da língua de sinais. É muito bom, né, a gente entender, né, alguns contextos. E assim, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal e profissional, mas a minha vida profissional ela se relaciona basicamente com a minha vida pessoal, por assim dizer, né? Porque o contexto da língua de sinais, como já foi falado lá no primeiro episódio, se relaciona muito, né, com a minha vida pessoal, né, e a minha vida profissional. Nesse contexto profissional, eu vou elencar aqui alguns medos que eu tive, né, e como eu superei esses medos, né. O primeiro medo que eu tive foi realizar, na verdade, entrar no contexto profissional mesmo, né, porque até então, na época, eu não tinha formação para atuar como intérprete de Libras, né, e eu atuei porque no município precisava de intérpretes de Libras, né? E nesse contexto, né, de interpretação de Libras, eu sempre tive a necessidade de ter uma formação, né, de procurar a formação. E aí eu sempre tive medo, por exemplo, de me colocar em uma situação que eu não sabia interpretar, ou não sabia, né, determinados contextos. E o que fazia com que eu tivesse medo era fazer comparações com outros profissionais intérpretes de Libras. E essas comparações, né, que eu fazia na época atrasava muito, pelo menos os meus estudos, pelo menos passar a informação para a pessoa surda da forma que, né, o surdo, né, ele precisaria. Então, isso causou muito medo em mim. Também eu, na época, né, eu também tinha muito medo, por exemplo, que alguém tomasse o meu espaço, tomasse o meu lugar, né, como um profissional, porque a todo instante as pessoas estão aí se formando, se atualizando, né, então eu tinha muito medo, né, justamente disso. Só que eu tinha medo justamente porque eu não tinha formações, né, específicas para atuar como intérprete de Libras. E se tivesse outra pessoa com formação, poderia tomar o meu lugar. Então, naquela época, eu sempre tive essa preocupação, né, e esse meu medo. E como é que eu superei, né, esse medo? Né, buscando formação. Na época não tinha, por exemplo, cursos online de Libras, né? E os cursos presenciais eram cursos, de certa forma, como é que eu posso dizer, eles deixavam muito a desejar, né, na questão da aprendizagem, na questão do ensino também. Dentro desse contexto de medo, eu tive, né, uma abordagem fazendo um apanhado na minha memória. Então, eu tenho, por exemplo, uma assombração até hoje, né, que é ver alguém que não domina a língua de sinais, que não tem a formação, porque eu procurei a formação, né, que não tem um bom domínio, que não tem uma aplicação linguística da língua de sinais, estando em um espaço de interpretação que inviabiliza a comunicação para a pessoa surda, né? Ou seja, a pessoa está num espaço em que
não está acontecendo a comunicação. Isso me assombra até hoje. Por exemplo, muitos alunos vêm me procurar, né? Muitos alunos que eu digo, por quê? Porque nesse universo aí, 10, 15, já encaro que são muitos alunos, vêm me procurar em última instância, no último momento, para poder superar os seus problemas. Por que eu digo isso? Porque eu percebo que tem muitos intérpretes de Libras que estão no município, que estão no estado, enfim, na rede federal, que muitas vezes não tem um amplo domínio na língua de sinais brasileira. E aí, né, vim procurar para fazer, né, a capacitação. Isso é muito importante. O que me assombra é a pessoa entrar no contexto de interpretação, mas que não tem a humildade necessária para reconhecer as suas limitações, né? Então, eu fico muito alegre quando acontece de a pessoa reconhecer a sua limitação, saber, né, que existem formações, existem aplicações na língua de sinais, aplicações no contexto de interpretação, né? E dentre essas alegrias, por exemplo, eu construí alguns laços de amizades com muitos alunos, que hoje são meus colegas de trabalho, né, que atuam comigo na interpretação e que, por exemplo, chegam para mim para conversar, para trocar sinais, para ser um elemento de consulta, de interpretação, enfim, né? Então, eu percebo que nesse universo, né, a alegria que eu venho colhendo é fruto de relações e de interações com os meus alunos. Então, dentro dessa alegria também, por exemplo, montei os cursos FIC, que na época eu não tinha, lá no IFBaiana, né? Que eu não tinha formação, então eu queria que tivesse uma formação da forma que eu gostaria. Então, todos os cursos que eu montei, né, foram cursos que eu fiz para mim, né? Então, a alegria que eu tenho hoje, né, foi de colher, né, esses cursos, né, essas produções autorais, justamente para... Por quê? Porque eu queria ter isso na minha época e não tinha. Não tinha pela questão de tecnologia, né, que hoje nós temos, mas na época a gente não tinha. Também, né, a questão do vislumbre do tempo, que muitas vezes a gente se concentra tanto em uma coisa e acaba desfocando de outras, né? E assim, é muito importante, por exemplo, a questão do gerenciamento do tempo. E durante 10 anos da minha vida, né, eu acho que foram 10 anos, enfim, eu não conseguia gerenciar o meu tempo, tanto no estudo, né, no ensino médio, enfim. E depois de muito tempo eu comecei, né, a entender como gerenciar o meu tempo, colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar, né, e depois as coisas secundárias, né? E antes eu não tinha essa organização. Então, Marcos, eu falo isso hoje com muita transparência. Por quê? Porque eu entendo muitos alunos que passam por situações, problemas, né, de organização de tempo, gerenciamento de tempo, e por isso que eu sempre estou falando, né, de como ter uma organização, uma rotina adequada para estudo. Muito bom, Isamar. Eu acho que agora, já profissional, né? Isso, como você mencionou, 10 anos, serve justamente para a gente aprimorar, né? Seja em qual área a gente atue, sempre o novo, quando a gente vai enfrentar, assusta um pouco, né? Mas agora, saber um pouquinho mais sobre os bastidores da sua produção, das suas produções, né? Como são feitas. Porque organizar tudo isso deve ser bem desafiador, não é isso? É bem desafiador mesmo, né? É bem desafiador. Eu vou tentar compartilhar, né, da transmissão algumas informações, né, sobre o meu bastidor, certo? Então, o que acontece? Né, se você parar para analisar, a gente tem, né, a interpretação, né? Aí, dentro da interpretação, a gente precisa ter a organização textual, né? Além da organização textual, a gente precisa se gravar, né? Fazer dentro do amadorismo um certo profissionalismo, né? Então, né? Se você for analisar, por exemplo,
eu montei meu escritório para se adaptar para a questão de gravações, né? Não está da forma que eu gostaria, mas, né, está conseguindo, por exemplo, atender uma necessidade. Dentro do meu bastidor, por exemplo, por isso que eu sempre falo, que a gente não pode comparar o nosso bastidor com o pódio do outro, né? Por que a gente não pode comparar? Porque são anos, são momentos de lutas, né? E assim por diante. Então, se você, por exemplo, está assistindo agora, né, você não pode comparar o seu bastidor com o meu pódio, né? Então, ou o meu bastidor com o seu pódio. Então, por que a gente não pode fazer? Porque cada um tem um ritmo diferente, tem uma organização diferente, tem uma estrutura diferente, né? Dentro do meu bastidor, por exemplo, eu sofri muito problema, Marcos, familiar, tá? Por quê? No momento que, por exemplo, eu precisaria de concentração, de uma organização, né, de me concentrar mesmo na informação, então, conscientizar, né, as pessoas da minha família que eu precisaria ter aquele momento, né? Então foi algo, né, que não é problema familiar, foi uma questão familiar, né? A gente não tem problema, mas mostrar, né, a importância, né, disso foi algo gradativo, foi algo paulatino, né? Por que eu digo isso? Em ajuda aos meus alunos. Porque se vocês, por exemplo, observam uma gravação como essa, né, uma interpretação sendo feita, é porque foi algo, né, que foi metodicamente, né, feito a partir de diálogo, de parcerias dentro da própria família, né? Então é muito importante isso, né? Ter essa construção. Depois, por exemplo, depois quando, né, todo o grupo familiar, né, começa a perceber que existe, né, algo benéfico por trás, né? Então, acaba também ajudando. Então é isso que acontece, por exemplo, nos estudos da língua de sinais. Muitas vezes o aluno está estudando lá a língua de sinais, aí o familiar chama o aluno para, vem assistir aqui a novela, vem aqui assistir essa parte aqui da série, porque tá fantástica, enquanto o aluno está estudando, né, lá a Libras em videoaula, e aí alguém da família acha que o aluno, a pessoa ali está sem fazer nada, porque está estudando a Libras, e aí a gente hoje vive numa cultura em que o estudar é fazer nada, né? Então, aí às vezes o aluno ele precisa se desprender ali um pouco do tempo, né, daquela organização para poder atender, né, uma necessidade familiar. Então, como, por exemplo, resolver uma situação como essa? Né, avisar, eu não posso agora nesse momento, tem que ser depois. Dentro do meu bastidor, por exemplo, na questão da interpretação, eu erro muito. Marcos, eu erro demais a minha interpretação, a minha sinalização, certo? Eu vou mostrar um exemplo, vou até transmitir, né, na gravação, um exemplo, né, de erros, né, que eu já fiz, né, e como, por exemplo, eu superei. Porque, e assim, a minha esposa sempre diz assim, que eu precisaria levar as coisas com leveza e não com seriedade demais, porque muitas vezes acabava dando errado, né? Então, quando eu fosse gravar, né, alguma coisa, interpretar alguma coisa, e se desse errado, o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria levar aquilo ali com leveza, com brincadeira. Né? Se deu errado, refaz, né? Faz de novo e tal. Embora fosse cansativo. Então, até mesmo, né, na questão da edição, né, dos vídeos. E também tem um outro bastidor no meu lado, Marcos, que é da aula. Então, até hoje eu sinto dificuldade em dar aula. Tá? Os alunos não acham. Os alunos acham que tipo, eu domino, né? Eu domino muita coisa, mas assim, eu tenho muita dificuldade em dar aula, em ministrar aula. Por quê? Porque exige uma preparação e uma organização, um encadeamento da informação. E eu, por natureza, eu tenho um déficit de atenção, né? Então, então assim, organizar a ideia, estruturar a ideia, né, para transmitir para o aluno ali ao vivo, né, ou até mesmo em videoaula, exige muito de mim na questão de estudo, de organizar
aquelas informações, né? E isso, de certa forma, acaba me assombrando, porque lidar com pessoas, né, ver pessoas, conversar com pessoas, eu gosto muito, mas muitas vezes eu posso não ser compreendido. Então, eu tenho, né, toda uma organização antes de falar, antes de fazer, né, inclusive uma aula. Eu gosto muito quando é uma aula síncrona, aula ao vivo, eu não ultrapasso, pelo menos na língua de sinais, o tempo de 30 minutos. Eu tento não ultrapassar 30 minutos. Por quê? Porque é o meu limite de organização de ideias na língua de sinais. É o meu limite. Passou disso e já começa a ficar cansado mentalmente, né? E assim, quem é meu aluno consegue perceber, né? Sabe, né, dessas questões e como é que eu de fato faço essas aproximações. Então, é basicamente isso aí, né? E assim, isso tudo é um desafio, né? E assim, talvez as pessoas digam assim, mas não vejo necessidade da SMAC fazer isso, né? Mas eu faço isso muitas vezes justamente para tentar, né, ajudar o meu aluno a entender basicamente como é feita, né, a coisa, né, de fato, porque a gente só não estuda naquele momento, enfim, tem que ter um estudo prévio, uma organização melhor, enfim, é basicamente isso. Vocês que assistem aqui, vêm acompanhando a gente até esse último episódio da primeira temporada, e ver o produto final, não sabe justamente o grande trabalho que está envolvido por trás dos bastidores, né, que foi falado aqui. A demanda de horas e horas de refazer, porque errou, isso é normal, natural. Eu acho que o mais amadorista aqui sou eu, porque eu entrei aqui de cabeça, eu montei uma rádio web, né? Não sou locutor, não tenho um curso para isso, sou um professor de médio porte, por assim dizer, como chamam aqui, e não tenho voz para ser locutor para isso, mas eu estou aqui acompanhando esse 11, né, 11 sábados, porque um deles foi um compacto dos melhores até o oitavo, né? Mas, diante de tudo isso, Aizamaki, de toda essa... Peraí, agora quero fazer uma pergunta a você. Você, nesses episódios aí, você fez pergunta para mim, agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que foi que motivou você a elaborar, a fazer essa rádio? Eu queria também ouvir um pouco de você, agora eu quero saber um pouco. Me diz aí. Rapaz, a rádio ela nasceu em minhas ideias desde a outra escola, quando eu fui gestor lá, vice-gestor, e eu vi uma professora fazer uma rádio através do WhatsApp. Eu disse, poxa vida, como é que ela faz isso pelo WhatsApp? Então ela fazia gravações e fazia pergunta para os alunos mandavam as respostas e ela montava tudo e transmitia durante o tempo ali os alunos pelo WhatsApp e comentando as gravações que eles iriam ouvindo, né? Eu achei interessante, se puxa vida, eu acho que eu vou montar uma rádio web para não só as músicas, né, que acho que gosto não se discute aqui, o meu gosto musical é bem diferente, mas de querer transmitir através de uma rádio web, que ela tivesse também notícias, para que a gente pudesse compartilhar o contexto escolar, o que acontece na escola, transmitir notícias locais e assim por diante. Eu já fiz algumas entradas ao vivo, mas fazer isso assim pelo prazer, né, de comunicar, de conversar e de transmitir algo bom. Eu acho que música tem isso, né, de trazer alegria, de dar alegria e voltar no tempo, aquelas músicas antigas internacionais. Eu acho que o meu objetivo principal foi esse aí. Agora, interessante. Vamos lá, 3 meses. Então, interessante. Então, vamos lá. Você começou a trabalhar dentro do contexto educacional já tem um tempo, né? Então, nesse contexto, né, que você vem observando, desde o momento que você iniciou dentro do contexto da educação,
até os contextos atuais, a gente percebe que a tecnologia aumentou aí muito, né? E ajudou muito nessas questões de inovação. Você percebe que está colhendo alguns frutos, né, com a rádio web? Eu gostaria de saber. Sim. Por exemplo, eu vejo os acessos, né, nos controles, e tem pontos de audiência em Nova York, em Washington, Argentina, tem um ouvinte na Argélia, na África do Sul, aqui no Brasil tem bastante ouvintes. Eu tive até um contato de uma pessoa que ligou para mim, porque sabe que a rádio é de São Miguel, e disse se eu poderia ajudar, através da rádio, a encontrar a mãe dela. Olha que interessante. Encontrar a mãe dela aqui, fazer uma notícia com os dados dela e transmitir através da programação nas entradas ali do intervalo. E eu disse, poxa vida, que legal, olha aí, eu acho que um braço da rádio que pode ajudar algo mais, né? Ser de um serviço de utilidade pública, encontrar alguém desaparecido, alguém que não se vê há bastante tempo. E outra vez foi uma ligação para oferecer empregos, né, de uma empresa multinacional, que vem aqui para São Miguel, e queria ver se eu poderia veicular um comercial na rádio, né? Aí eu disse, faz o esboço, manda para mim que a gente faz, a gente consegue. Então, assim, a gente não sabe o alcance, quer dizer, sabe o alcance, mas até onde iria, assim, além das fronteiras do país, eu não imaginei. Interessante. A São Miguel dos Campos é uma cidade do interior de Alagoas, né? Tem um pouco mais de 54 mil habitantes, né? Dentro de São Miguel, né? A São Miguel foi construída, a cidade de São Miguel foi construída, né? Ao redor de um rio, né? Chamado Rio São Miguel, né? Que ele, né? Deságua, né? Na praia, né? Lá tem a Barra de São Miguel também, né? Para quem nunca foi para Alagoas, né? Um dia, né? Se vocês forem para Alagoas, a região de São Miguel dos Campos fica ali na zona litorânea, né? Fica ali próxima à Barra de São Miguel, a Praia do Gunga, a Praia do Francês, fica a mais ou menos uns 60 quilômetros ali de Maceió, né? Então é uma região boa, né? E é região boa no sentido de calor, né? Quando é calor mesmo, né? Mas também tem aquelas temperaturas amenas, né? Então, vocês se um dia forem visitar, saibam, né, que eu, né, morei lá, né, durante a minha infância, né, minha adolescência e até boa parte da minha fase adulta, né? Marcos, ele é professor, né, da rede municipal, né, de ensino, no ensino fundamental. Ele é pedagogo, né? Também ele é especialista. Também vale ressaltar que ele tem uma ampla experiência, né, na gestão escolar, né, dentro desse contexto. Além disso, é importante frisar, né, que Marcos também hoje ele está aí desenvolvendo, né, os trabalhos na Rádio Cidade Caeté, bem como produzindo, né, alguns materiais para a escola, né, como o jornal escolar, né, desenvolvendo de fato, né, as informações dentro da escola. Então, a gente percebe que esse contexto comunicativo, né, tanto no jornal da escola, quanto na rádio, né, Cidade Caeté, a gente percebe que isso são essas ações são de inovação, né? Então, quando Marcos falou para mim, né, sobre a questão da Rádio Cidade Caeté, né, me veio logo à mente um projeto que a Monstra Garela tinha, que eram os podcasts, e aí conversei com o Marcos para a gente tentar ver como poderia fazer isso, né? E Marcos prontamente disse assim, não quero. Não, ele não falou isso, né? Aceitou, né, de bom grado, e assim, a gente percebe como isso motiva, né, Marcos, assim, a gente a desenvolver novas ideias. Você tem alguma sugestão, alguma dica, né, sugestão para quem está, né, ouvindo a gente em relação a questões de ações educativas,
ações tecnológicas que a gente pode fazer em prol do outro? Tem alguma sugestão a fazer, né, para quem está aqui assistindo a gente? Você percebeu que eu inverti os papéis, né? Vamos lá. Eu percebi isso, percebi. O entrevistador aqui sou eu. Mas vamos lá. Eu acho que no próximo podcast a gente poderia fazer pelo menos uma vez da série, né? Ao vivo, quem sabe, e interagir aqui diretamente com o público que está ali no chat, fazendo perguntas, ou até respondendo perguntas ali que eles nos mandem, né? Isso seria bem legal, pelo menos uma vez na próxima série da segunda temporada, que eu já vou dando aqui aos nossos queridos que nos acompanham, que vai ter a segunda temporada, tá certo? Então, podem aguardar. Mas voltando aqui, a Isamar, todo esse projeto aqui que a gente desenvolveu, que você desenvolveu, e eu sou apenas um coadjuvante nessa questão. A pergunta é, você tem ganhado alguma coisa, monetariamente falando, em fazer tudo isso? Ou, e outra pergunta, né, que eu encaixo aí, você vê algum benefício, caso não esteja monetariamente ganhando, mas mesmo assim, você vê algum benefício em fazer esse trabalho, esse projeto? Ô Marcos, eu acho que a única coisa que eu tô ganhando é dor de cabeça. mas, mas, mas dinheiro nenhum, não. Dinheiro não tô ganhando, nenhum recurso, né? Até porque, né, eu tenho meus recursos próprios dentro do Instituto Federal, né? Sou professor de dedicação exclusiva, né? Quaisquer recursos que eu estou, né, articulando para que possa existir é para Monstagrelas, né, para que a Monstagrelas possa ter autonomia de fato para todas as ações e desenvolvimento que ela, né, pensa em fazer, em aplicar, né? Então, e assim, eu acho que eu ganho pelo menos na questão de conhecimento, em passar as informações para os meus alunos. Eu ganho muito com isso porque os alunos passam a ter a mim como referência, né? Eu não quero estar no centro das atenções, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é transmitir a informação para os meus alunos e eles encararem que eu sou uma fonte de informação segura, né? Por quê? Porque eu estudo, faço também, eu aproximo dos meus alunos, né, o conhecimento, que talvez se demore muito eles buscarem sozinhos, né? Então, como eu sei o caminho, né? Como já sei o caminho de como encontrar a informação, né? Eu já entrego para eles as informações caso eles precisem. Então, eles sabem qual é o caminho, eles podem chegar até mim, né? E eu também sei um outro caminho que eu posso também chegar e assim construir as informações. Então, eu acho que o ganho é nesse sentido. Muito bem. Falando em ganho, também a Rádio Cidade Caeté não tem nenhuma fonte para que ela possa, então, continuar, né? Tudo é feito por recursos próprios. A alegria de deixar de fazer algo, de trabalhar em algo e que dar alegria é muito importante. Isamar, é sempre bom conhecer um pouco sobre a sua vida profissional, né? Um pouco do que você tem feito em torno... Pode falar, meu querido. E assim, eu gostaria de informar assim, que a Monstagrelas ela é apartidária, né? Ela não tem vínculo nenhum com partido político, né? Eu também não tenho, né, articulação nenhuma, né, do ponto de vista político partidário, né? A gente não faz nenhum ato em defesa, né, ou contrário, né, a nenhum candidato, né? E a gente respeita, né, a liberdade de expressão, né? Nós temos alunos, né, com motivações políticas, né, partidárias de uma forma, né? Existem outros de outra forma e a gente respeita, né, a todas as opiniões, né? E é só para ressaltar, né, essa questão, né? Alguns alunos, pelo menos um grupo de alunos, né, perguntou para mim se poderia marcar, né? Perguntou para mim porque eu sou a fonte ali de relações, de interações com os tagarelas com o público, né? Perguntou para mim se poderiam marcar uns tagarelas, né? Nos atos políticos deles, né? E tudo.
e a gente sugeriu que não, né, porque feriria, né, o ideal, né, o ponto de vista, né, da Mons Tagarelas. Mas a Mons Tagarelas ela tem cursos, né, preparando os intérpretes para o contexto político partidário, né? Então a gente não se envolve, mas a gente, né, pensa em como realizar interpretações, né, dentro de vários contextos, independente, né, de qualquer contexto, né? Então é algo bem profundo, né, o curso, embora a gente não declare nenhum tipo de ação, né, favorável ou contrária a nenhum candidato, tá? Então só para deixar isso bem claro. Tá aí os benefícios da neutralidade. A gente tem total liberdade, né, sem dar opiniões, nem de lá, nem de cá, nem de cima, nem de baixo. Isso é muito bom. A gente tem liberdade. Mas aí, Aizama, que tal a gente se aprofundar, por exemplo, em outras questões, como aquisição da linguagem da criança surda, do adolescente e do adulto surdo? Olha só. E que tal a gente se aprofundar também sobre o perfil do que é esperado do professor de Libras no ensino bilíngue? E que tal nós dialogarmos sobre a atuação do intérprete de Libras no ensino bilíngue? Então eu convido você que está aqui conosco nesse último episódio para fazer parte da segunda temporada, que nós já vamos produzir para vocês. A partir da segunda temporada, o TagarelaCast não será mais, olha só, não será mais transmitido pelo YouTube. Ele será transmitido através de uma plataforma própria. Olha que legal, uma plataforma própria, e você vai desejar participar acessando o link que será enviado através do chat, que será colocado aqui na descrição. Então, a partir da segunda temporada, o TagarelaCast será dado a todos os episódios inseridos em sua plataforma própria, e você poderá adquirir para assistir no valor de R$10,90 ao mês, em forma de assinatura. Então, você vai fazer sua assinatura e você assiste durante o mês ali inteiro a temporada. Para mais informações, serão dadas nos grupos organizados pelo professor Aizama, aqui o nosso professor, que esteve conosco durante essa caminhada aqui de 10 episódios, 11, né? Porque tivemos aí um compacto aí, que o professor Aizama elaborou para aqueles que perderam poder, então, acompanhar direitinho. Nós agradecemos, então, ao professor Aizama por essa iniciativa aí primorosa, maravilhosa, do TagarelaCast. E ficamos aqui no final desse 10º episódio da primeira temporada do TagarelaCast. Obrigado a todos pela audiência e a gente se vê. Até mais. Tchau.